Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha em mais uma aula aí sobre assuntos de eletroeletrônica. E hoje nós iremos entrar numa série de vídeos falando sobre análise de circuitos. Iremos analisar os circuitos elétricos, os circuitos eletrônicos a nível matemático. Isso vai ampliar o seu conhecimento a nível de projeto, tanto elétrico quanto eletrônico, pois você irá compreender realmente, de uma forma teórica, como elaborar um projeto eletrônico, um projeto elétrico, futuramente, quando nós adentrarmos aí nesses assuntos. Para isso, você precisa ter uma base matemática, eletrônica e elétrica muito forte, beleza, galera? Bom, iremos começar aí falando sobre cargas elétricas. Nós iremos estudar o fenômeno aí da carga elétrica, coisas que nós já havíamos falado em aulas anteriores, mas agora iremos dar uma ênfase maior sobre a carga elétrica. Vamos então embora para a aula? Vamos embora! Bom, galera, para poder iniciarmos então aqui, eu gostaria de falar aqui sobre o conceito aqui da carga elétrica, né? A carga elétrica ela é um conceito físico que determina as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Assim, a partir do atrito entre os corpos, né, ocorre o fenômeno chamado eletrização, de modo que todos os corpos possuem a propriedade de se atraírem ou de se repelirem. Dessa forma, as cargas de mesma natureza, né, os polos positivo, positivo e negativo com negativo, eles se repelem. Então vocês podem ver quando vocês pegam um ímã e vocês botam às vezes um ímã próximo ao outro, se a carga dos ímãs forem iguais, por exemplo, polo sul com polo sul, ele vai se repelir. Ou se for polo norte com polo norte, ele também vai se repelir. Agora, se as cargas do ímã forem opostas, por exemplo, polo sul com polo norte, então o ímã ele vai se atrair. Então as cargas iguais se repelem e as cargas contrárias elas se atraem, beleza? Bom, no sistema internacional a unidade de carga elétrica é o Coulomb, tá? Em homenagem ao físico francês Charles Coulomb. Beleza? E pelas suas contribuições aí também no mundo da eletricidade, tá? Então, eu de antemão gostaria de frisar isso para vocês, que as cargas elétricas, ok? Elas são medidas em Coulomb, beleza, galera? As cargas elétricas são os elétrons e os prótons, tá? Isso ocorre pelo fato que as cargas elétricas elas são formadas por partículas elementares que constituem lá os átomos, conforme nós estudamos, tá? Como eu já falei, conhecidos aí como prótons, né, que é a carga positiva, e elétrons, que são as cargas negativas. E nós também temos aí os nêutrons, que é a carga neutra, beleza? Então temos aqui uma figura onde eu mostro aqui a atração aqui dessas cargas elétricas. Aqui nós temos o elétron e aqui nós temos o próton. Eles estão se atraindo porque são cargas opostas. E nós temos a repulsão dessas duas cargas aqui, que são os prótons. Ele possui carga elétrica positiva. E aqui também nós temos a repulsão das cargas elétricas negativas, ou dos elétrons, beleza? Bom, verificou-se através então de pesquisas e observações que as cargas elétricas elas possuíam cargas de sinais opostos, como observados aqui, eu mostrei aqui na figura acima, beleza? Então, o elétron ele tem carga elétrica negativa e o próton ele tem carga elétrica positiva, tá? Então, essas cargas elétricas, os prótons, os elétrons, tá? Nós medimos ele em Coulomb, mas isso nós utilizamos apenas na física, tá? Quando nós estudamos aí subpartículas, partículas atômicas, nós estudamos essas cargas elétricas e damos valores a elas, que é o Coulomb, beleza, galera? Então, como dito anteriormente, a unidade dessa carga elétrica é o Coulomb, frisando bastante isso aqui. Então nós temos aqui o núcleo do átomo, tá? Aqui nós temos aqui o nêutron, ele não possui carga elétrica, aqui nós temos o próton, tá? O próton, como é uma unidade de medida para carga elétrica, tá? Especificou-se que a carga elétrica positiva, no caso aqui do próton, ele possui 1,6 elevado a 10 menos 19, tá? E o elétron ele possui uma carga elétrica negativa de 1,6 elevado a 10 menos 19, beleza, galera? Bom, temos que lembrar que toda carga elétrica ela gera um campo magnético e todo campo magnético ele gera uma corrente elétrica. Isso nós podemos ver exatamente aqui nessa figura, olha, onde nós temos aqui as cargas elétricas passando. E nós observamos aqui que ao redor dessas cargas elétricas são gerados campos eletromagnéticos, ok? Então isso tem que ficar bem concreto aí no conhecimento de vocês, tá? Que
toda circulação de carga elétrica vai haver uma geração de campo magnético ao redor dessa carga elétrica. Então, a carga elétrica se movimentou, ao redor dessa carga elétrica vai gerar um campo magnético. Bom, tem alunos que me perguntam assim, bom, Fabiano, então, quando uma corrente elétrica atravessa um fio, ao redor desse fio gera então ali um campo magnético? Sim, ao redor daquele fio vai gerar ali um campo magnético, tá? Embora diminuto, mas vai gerar um campo magnético ao redor daquele fio, pois houve ali circulação de carga ou corrente elétrica, tá? Bom, a intensidade da corrente elétrica, ela é representada pela letra I, né? Como vocês já sabem, intensidade. E designa a quantidade da carga elétrica Q. Então, carga elétrica, a letra que representa a carga elétrica é a letra Q. Assim como a letra que representa a corrente elétrica é a letra I, de intensidade, ou A, de ampere, beleza? E que atravessa um condutor em determinado intervalo de tempo, ΔT. Então, aí no sistema internacional, a sua unidade de medida é o ampere, como nós já vimos, tá? Sendo calculada através da seguinte expressão: ampere é igual a Q dividido por ΔT. Então, para você poder saber quantos amperes você tem circulando ali por aquele condutor elétrico, é só você pegar ali a quantidade de carga elétrica em coulomb e dividir pelo intervalo de tempo, conforme nós podemos observar aqui nessa figura, tá? Tem um intervalo de tempo ali ΔT, que essas cargas elétricas circulam ali por aquele condutor, né? E se nós pegarmos a quantidade dessa carga elétrica que passa ali, que é dada em coulomb, e dividir pelo tempo que ela vai fluir ali pelo circuito, nós temos ali a corrente elétrica. Beleza, galera? Bom, aqui nós podemos observar também, e nós não podemos esquecer, que a carga elétrica ela tem um sentido de circulação, que nós sabemos que é do negativo para o positivo. Então nós vemos aqui por essa figura que os elétrons saem aqui, né, do gerador, no caso aqui uma pilha, tá? Ele vai percorrer todo o condutor até chegar ao polo positivo. Esse aqui é o sentido real de circulação da corrente elétrica. Agora, o sentido convencional, que era utilizado antigamente, tá? Ele vai fluir do polo positivo para o polo negativo, como nós podemos observar aqui. Antigamente se convencionava a achar que a circulação da corrente elétrica era feita do polo positivo para o polo negativo, mas nós sabemos que nós não movemos com os prótons. Os prótons não podem ser movidos lá de sua órbita, tá? E isso apenas a física nuclear estuda ali a movimentação dos prótons. A eletricidade, ela estuda a movimentação dos elétrons, por isso que se chama eletricidade. Eletricidade quer dizer elétrons em movimento. Então, como nós movemos os elétrons, o sentido de circulação da corrente elétrica é do positivo para o negativo e nunca ao contrário, beleza? Bom, nós temos ainda o chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é o fenômeno físico em que a passagem da corrente elétrica por um corpo ocasiona uma elevação de sua temperatura, devido ali às colisões entre as cargas elétricas, tá? Ela é um fenômeno físico no qual a passagem de corrente elétrica através de algum meio condutor no caso, ele resulta no aquecimento desse condutor. Esse aquecimento ele surge então, né, em razão das diversas colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos, que constituem a estrutura cristalina daquele material. Para que haja dissipação de energia pelo efeito Joule, é necessário que o meio que atravessa, né, que é atravessado pelaquela corrente elétrica, apresenta alguma resistência elétrica, que é a capacidade que o material tem de se opor à corrente elétrica. Então a resistência elétrica, portanto, ela define quanto calor será produzido enquanto o corpo estiver sendo atravessado por um fluxo de elétrons. Para ficar bem claro isso aqui para vocês, quando vocês pegam suas mãos, quando vocês esfregam uma mão na outra, a mão ela fica bem quente, não é isso? Porque você atritou uma mão com a outra. Bom, quando uma quantidade de carga elétrica ela atravessa um condutor, o que vai acontecer? Aquelas cargas elétricas dentro daquele condutor, ela também vai se atritar uma com a outra, conforme eu esfrego minha mão e minha mão aquece, né? Quando aquelas cargas elétricas começam a se atritar uma com a outra dentro daquele condutor, elas começam a ter colisões uma com a outra, o que vai gerar? Calor. Exatamente quando eu esfrego minha mão e gera calor. Então aquelas cargas elétricas ali fluindo dentro daquele condutor, elas vão começar a se chocar uma com a outra, começar a bater ali uma com a outra, vai haver colisão de uma com a outra. Aquela colisão gera calor.
Esse calor nós chamamos de efeito Joule, ok? Bom, para fazermos os cálculos então do efeito Joule, devemos levar em conta somente os corpos que apresentam resistência ôhmica. Ora, é lógico, porque quando as cargas elétricas passam dentro daquele condutor, né, aquele condutor ele tem uma resistência. Então, essa resistência a gente tem que levar em consideração nos cálculos do efeito Joule. Uma vez que sua resistência elétrica é aproximadamente constante, em acordo com o que é estabelecido pela primeira lei de Ohm. Como o efeito Joule está relacionado à quantidade de energia que é dissipada por uma resistência elétrica, a unidade de medida dessa grandeza é o Joule, representado aí pela letra J, tá? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, mas também é comum que se utilize a unidade de caloria Cal em alguns contextos, beleza? Bom, a lei de Joule, ela permite calcularmos a quantidade de calor que é dissipada. Eu quero que vocês aqui observem essa fórmula aqui, onde Q, né, no caso aqui, é o calor em Joule, tá? O Q aqui agora não está representando mais carga elétrica. O Q aqui nessa fórmula, ele está representando aqui a quantidade de calor em Joule, tá? Então, Q igual a corrente ao quadrado vezes a resistência e vezes o tempo, nós temos aqui então o calor em Joule, beleza, galera? É assim que nós calculamos. Então, nós vemos que o calor, ele é diretamente proporcional aqui à resistência aqui que nós temos no circuito, né? E pela corrente e o tempo também que são colocados aqui nessa fórmula, beleza? E nós podemos observar aqui nessa figura que quando uma corrente ela flui por um circuito, a lâmpada aqui acende. Por que a lâmpada acende? Porque aqui, ó, nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, nós temos ali as colisões das cargas elétricas. E essas colisões das cargas elétricas provocam o aquecimento do filamento, né? E o aquecimento do filamento, ele vai provocar aqui um calor que é dado em efeito Joule. Por essa fórmula aqui, nós conseguimos calcular ali o calor em Joule. Ok, galera? Como exemplo prático, eu queria dar para vocês aqui essa seguinte figura. Bom, imagine que aqui eu tenho um poste, aqui está a minha casa, né? E vamos supor que desse poste aqui vão fluir dois condutores aqui, né? Dois fios ali para a minha residência, ok? E imagine que a resistência desse condutor aqui, desse fio que vai até a minha residência, imagine que a resistência desse fio seja de 0,5 ohms. Ok, galera? Então, a resistência desse condutor é de 0,5 ohms, tá? E imagine que a corrente que circula por aqui, por esse cabo que chega até a minha casa, vamos supor que seja uma corrente de 2 amperes. Perfeito? Então, tem uma corrente aqui de 2 amperes, tá? E essa corrente ali, ela vai fluir para minha casa num tempo aí, basicamente, de 2 minutos, tá? Então, vamos colocar aqui que essa corrente, ela flua ali por um período de 2 minutos. Então, a resistência desse cabo aqui é de meio ohm, ou 0,5 ohms, tá? A corrente que está fluindo aqui por esse condutor é de 2 amperes, tá? E essa corrente ela vai fluir ali por um tempo de 2 minutos. Bom, eu posso calcular aqui o calor que esse cabo aqui está produzindo em joules, né? Nós sabemos então que a fórmula ela é Q é igual a I ao quadrado, que no caso ali é a minha corrente elétrica, né? Vezes R vezes T. Perfeito, galera? Então, nós temos aqui que Q é igual ao quê? É igual a 2 ao quadrado, né? Vezes a resistência do meu cabo, 0,5, vezes ali o tempo ali de 2 minutos, tá? Aqui na fórmula, nós temos que passar minuto para segundos. Ora, nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. Então, logicamente, 2 minutos vão ter 120 segundos. Ok, galera? Bom, resolvendo essa fórmula aqui, nós temos então aqui um calor de 240 joules percorrendo esse cabo. Então esse cabo ali está produzindo um calor de 240 joules. Tá? Vocês podem pegar esse valor aqui de 240 joules aqui e estar utilizando aí algum conversor. Existe há um monte aí na internet aí um conversor de joule para graus centígrados e por aí vai. Beleza, galera? Então isso aqui é uma aplicação prática de como nós podemos aplicar essa fórmula aqui do calor que é produzido ao um condutor ser atravessado por uma quantidade de carga elétrica. Bom, nós temos aqui ainda um capacitor, que ele é um acumulador de carga elétrica, tá? Isso aqui também nós não podemos esquecer, né? Que o capacitor ele acumula carga elétrica, ok? Então nós podemos ver aqui por essa figura aqui, ó, que nós temos aqui um circuito, ok? E
Conforme aqui nós fechamos a chave, nós temos aqui o fluxo de corrente aqui pelo circuito, tá? E nas placas aqui do capacitor vão ser armazenadas cargas elétricas. Então isso aqui é muito importante também, eu quero que vocês observem isso, porque ali nas placas do capacitor vão ser acumuladas cargas elétricas naquelas placas ali. E o acúmulo das cargas elétricas no capacitor vai provocar uma diferença de potencial na placa ali da mesma, ou seja, do capacitor. Beleza? Bom, iremos ver agora duas experiências que eu realizei para poder comprovar o efeito Joule sobre condutores, ok? Essa experiência vai mostrar para vocês que o fluxo de corrente ou carga sobre esses condutores vai fazer com que essas cargas se atritem, se colidem uma com a outra. E essa colisão vai provocar o efeito Joule ou calor nessas cargas. Vamos ver a experiência? Nós temos aqui então um pedaço aqui de esponja de aço, né? O pessoal chama isso aqui também de bombril, né? É uma esponja de aço. E nós vamos ver aqui o efeito Joule. Ou seja, eu vou colocar aqui a bateria para poder fazer um fluxo de circulação aqui de corrente na esponja de aço. O que vai acontecer? A carga dessa corrente, ela vai encontrar altíssima resistência nessas limalhas aqui dessa esponja de aço. Conforme a carga elétrica ela passa aqui por esses fios aqui da esponja de aço, ela vai encontrar muita resistência, né? Como eu já falei. Ela encontrando muita resistência, vai provocar o efeito Joule sobre a forma de calor, porque esses fios aqui, eles vão estar passando tanta carga que eles vão começar a se atritar um com o outro. Bom, como essas cargas vão se atritar uma com a outra, a gente vai ver aqui então a esponja de aço praticamente aqui inflamando, né? Mostrando então o efeito Joule. Quer ver só? Vamos lá então para a nossa experiência. Vou colocar aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é a corrente passando, né? Olha lá. A corrente ela passa e ela encontra muita resistência nessas limalhas aqui, né? E o efeito Joule faz com que a esponja de aço ela possa inflamar, né? Ela possa aqui pegar fogo. Então a gente está vendo aqui realmente uma aplicação prática aqui do efeito Joule, tá vendo? O efeito Joule aqui ele mostra exatamente o seu ocorrido, beleza, galera? Bom, galera, outra particularidade aqui do efeito Joule que nós podemos perceber é naquelas lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas que nós chamávamos de lâmpadas de filamento. Ela era chamada de lâmpada de filamento por causa justamente dessa molinha que tem aqui dentro, aqui, ó, desse filamento. Quando a corrente elétrica passa por essa molinha aqui, ó, que está balançando, o efeito Joule aqui é tanto que essa molinha aqui, esse filamento, ele vai inflamar, ele vai acender. Como não tem oxigênio dentro desse bulbo aqui de vidro, o que vai acontecer? Não há combustão. Então, há somente o aquecimento aqui desse filamento. Então, pelo efeito Joule, nós temos aqui o aquecimento do filamento. Conforme nós podemos ver agora, eu vou acender para vocês poderem dar uma olhadinha. Ó. Bom, aqui nós estamos vendo então o filamento, ele, né, acendendo aqui, a corrente está passando. Bom, eu apaguei aqui, né, para que a gente pudesse verificar aqui melhor o filamento aqui da lâmpada então, né? Mas então nós vimos que quando a corrente ela passa pelo filamento da lâmpada, pelo efeito Joule, ela vai aquecer, né? E como não tem oxigênio dentro do tubo aqui da lâmpada, o filamento não vai queimar, ele vai ficar aceso. Mas o mais importante aqui é que nós podemos ver que pelo efeito Joule o filamento da lâmpada vai acender. Mais um exemplo aí do efeito Joule. Bom, galera, então é isso aí. Com essas duas experiências, nós provamos que quando a carga elétrica ela atravessa, no caso, um condutor, vocês viram aí o exemplo da lâmpada, o exemplo lá também da esponja de aço, né, as cargas elétricas se colidem uma com a outra. Isso provoca o efeito Joule. Bom, com isso, eu mostrei para vocês que é muito importante conhecer esse efeito quando você calcular um circuito eletrônico, quando você estiver lidando com um circuito elétrico, eletrônico. Então você tem que saber que quando você estiver lidando com um circuito eletrônico, por exemplo, aquelas pistas da placa de circuito impresso, ali vai ser provocado um efeito Joule, dependendo ali da largura daquela pista da placa, ok? E assim quando você estiver trabalhando com um circuito elétrico, você tem que saber que aquele condutor, aquele fio que você está trabalhando, vai haver efeito Joule nele também, tá? E esse efeito Joule muitas vezes é perda de
corrente, perda de potência, perda na eficiência do circuito elétrico, ok? O efeito Joule, na maioria das vezes, ele é uma amostra de perda. Está se perdendo aquele produto tensão vezes corrente, ou seja, a potência, em forma de calor. Beleza, galera? Bom, turma, então é isso aí. Espero que vocês possam ter gostado dessa aula, né? É a nossa primeira aula aí sobre análise de circuito. Analisamos aí as perdas que os condutores possuem sobre o efeito Joule. Quando uma carga elétrica atravessa qualquer condutor, ele vai perder em forma de calor, que nós chamamos de efeito Joule. Espero que vocês possam ter gostado dessa aula. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.